Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Vamos ler nessa noite o verso de número 13, para a nossa meditação na palavra de Deus. Mateus capítulo 5, apenas o verso 13, para que assim nós possamos continuar a estudar o Sermão do Monte pregado pelo próprio Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, para ler a palavra de Deus? Eu quero que você leia comigo. Nós temos a mesma versão de Bíblia, então dá para a gente ler todos juntos, bem alto, o verso de número 13. Vamos lá? Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, esta é a Tua palavra lida. Te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações através da explicação, da exposição da Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Podeis assentar. Irmãos, então até aqui, dentro da nossa série no Sermão do Monte, nós temos aprendido o que seria a nossa teoria de vida, ou seja, quem deve ser o cristão. Nós aprendemos isso com as bem-aventuranças e também aprendemos o que o cristão deve fazer. Tudo isso é teoria, tudo isso é conhecimento, tudo isso é entendimento e nós fazemos e fizemos isso à luz da palavra de Deus. Ou seja, como sempre eu tenho falado aqui para vocês, até aqui nós estudamos a doutrina ou aprendemos a doutrina do Sermão do Monte pregado por Jesus. Já disse aqui várias vezes e volto a falar que a Bíblia Sagrada, em muitos textos, são divididos dessa forma. Primeiro é dado a doutrina, o ensinamento, a teoria, e depois então é colocado a prática. Todas as cartas do apóstolo Paulo, você percebe essa divisão de forma natural. Nós também temos visto isso durante algumas quartas-feiras. E se até aqui, irmãos, nós aprendemos, se até agora nós aprendemos quem deve ser o cristão e o que ele deve fazer, a partir de hoje, então, nós vamos ver como nós devemos fazer aquilo que aprendemos. Temos na nossa mente, no nosso entendimento, a teoria. Então nós vamos ver agora como colocar tudo que nós aprendemos em prática, no nosso dia a dia. Como eu coloco em prática a doutrina pregada por Jesus. Como eu coloco no meu dia a dia aquilo que eu aprendo a partir das palavras de Jesus, ou seja, a doutrina. Irmãos, quando nós falamos em prática, nós precisamos ter em mente também que a prática, ela tem sim a sua importância, e isso em todas as áreas da nossa vida. E nós vamos meditar um pouco nisso também nesta hora. Eu quero citar aqui um filósofo brasileiro, Paulo Freire. Você certamente talvez já ouviu falar nesse nome, e ele diz o seguinte a respeito dessa realidade, da prática e também da teoria, abre aspas: a teoria sem a prática vira verbalismo, assim como a prática sem teoria vira ativismo. É muito comum nos movimentos aí, e principalmente acerca da política, você perceber pessoas indo para o movimento, e quando você vai então procurar saber de cada pessoa ali, o que é que ela está defendendo, muitas vezes ela nem sabe, porque tão somente elas estão participando de um ativismo. Tão somente isso, elas não têm a teoria, elas tão somente ouvem falar de algo por alto e vão praticar aquilo, mas muitas vezes as pessoas nem sabem o que é que estão defendendo de forma necessária. E esse entendimento também da mesma forma, muitos de nós até entendemos muitas coisas, tem muita gente
doutrinada na palavra de Deus, muita gente dotada de muito conhecimento acerca da palavra de Deus e também acerca de muitas outras coisas na vida, mas porque não coloca em prática, tudo isso vira mero verbalismo. Só tem a teoria, mas não tem a prática, e outros só tem tão somente a prática, mas não tem o entendimento, não sabem o porquê estão fazendo muitas coisas. E Paulo Freire continua: no entanto, quando se reúne a prática com a teoria, tem-se a praxis. Esse termo é muito comum. A ação criadora e motivadora, ou modificadora da realidade. Ou seja, irmãos, o que fica muito claro através dessa fala desse filósofo nosso, brasileiro, que não tem como. A teoria e a prática, ela precisa andar juntas. Isso é chamado de praxis. A prática é o que dá sentido à teoria. Se você apenas estuda a Bíblia, se você apenas estuda a doutrina, se você tão somente retém os ensinamentos, mas não os coloca em prática, nada disso adianta. Ouça, para uma vida bem vivida, no nosso caso a vida cristã, bem vivida, e também nada disso vai adiantar para uma vida cristã relevante. São duas coisas totalmente diferentes. A vida cristã, a vivida, é aquela vida que você tem prazer. Eu sirvo a Deus. E quando é que você pode dizer que serve a Deus? No nosso caso do Sermão do Monte, que é um discípulo de Cristo. Quando você tem a teoria, e até aqui eu tenho ali cerca de 15 sermões, 14 sermões que nós pregamos aqui só sobre teoria. Aí você divide em 14, entre os meses, entre os domingos que tem no mês, e você vai ter quantos meses já nós estamos estudando a teoria. Então nós já aprendemos a teoria, nós já aprendemos os ensinamentos. Ainda vamos continuar fazendo isso através também da prática, mas o foco aqui de hoje em diante é tão somente a prática. Então, irmãos, para uma vida relevante e uma vida bem vivida cristã, nós precisamos dos dois, sobretudo praticar. Quer ver um exemplo disso? Para você que estudou, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, algo esporádico, mas para você que estudou, por exemplo, a pedagogia, você que fez pedagogia ou qualquer outro curso, veja bem, qualquer outro curso onde você teve um conhecimento, onde você teve um ensinamento, onde você pegou uma teoria, e eu já citei aqui um curso que eu fiz no passado, não vou repetir, mas eu já também provei disso, onde muitos recebem os ensinamentos, recebem a teoria. No nosso exemplo aqui, para alguém que já estudou pedagogia, quando é que esse ensinamento ele faz sentido? Quando é que tudo aquilo que foi investido, todo o dinheiro gasto em uma faculdade, todo o tempo investido, tirando momentos para estudos, para meditação, para pesquisas a fundo, irmãos, quando é que tudo isso vai fazer sentido para alguém que fez pedagogia? É quando ele estiver diante de uma sala cheia de alunos. É assim. Quando é que a medicina vai fazer sentido para alguém que passou 8, 10 anos estudando essa disciplina, essa matéria, essa área da vida? Quando ele estiver diante de um paciente. É a praxis, é a junção do entendimento, do conhecimento com a prática. E isso é uma realidade para todas as áreas da nossa vida. Qualquer área da sua vida você pode aplicar essa situação. Ou seja, a teoria só faz sentido quando você coloca em prática. Isso é muito simples. Assim também, irmãos, é verdade acerca da nossa vida cristã. Assim também é verdade acerca da nossa vida com Cristo. O ser discípulo de Jesus, o próprio termo já diz ser, isso requer que se faça algo, requer que se entenda algo, mas sobretudo, que se faça algo. Nós precisamos colocar
todos os ensinamentos, todos os conhecimentos em prática, para que a nossa vida eclesiástica, ela faça algum sentido. Ou seja, o que é uma vida eclesiástica? É essa vida de devoção, ou essa vida de serviço que você, para os outros aí fora, mostra ter. Traduzo isso para você. Todo mundo, ou muitas pessoas, veem você saindo da sua casa e vindo para uma igreja. Isso é vida eclesiástica. Muitos, ao vir à igreja, vê você como um crente cantando, orando, falando com Deus, em uma devoção diária ou semanal, num culto presencial. Isso é vida eclesiástica. Mas, irmãos, quando é que essa vida eclesiástica vai fazer sentido? Quando lá fora pessoas verem você praticando aquilo que elas supõem, ou até mesmo sabem que você vem fazer aqui dentro da igreja. Vida eclesiástica com sentido, é através da prática. E para que também nós sejamos relevantes onde nós estamos plantados. Cada um dos irmãos aqui estão plantados em um bairro da nossa cidade. Para que a minha vida cristã, ela possa ser relevante, eu preciso praticar aquilo que aqui eu aprendo, e desse púlpito em especial. Dito isso, irmãos, eu reafirmo, o que teremos a partir de hoje, a partir do Sermão da Montanha, pregado pelo próprio Jesus, é o que nós devemos fazer e como nós devemos fazer, tendo em mente tudo que nós já estudamos até aqui. Por isso, repito, se você não ouviu as mensagens que nós pregamos, ministramos até aqui, eu te encorajo a ir no canal do YouTube e ouvir, porque senão a prática não vai fazer sentido. Você vai sair daqui praticando, sim, mas isso vai ser meramente um ativismo. Quando pessoas de outra fé, ou quando pessoas que não têm fé alguma, vier para você e te perguntar, por que você está fazendo isso? Talvez você não saiba responder. E eu afirmo que você não saberá responder. Por isso o conhecimento, ele é importante também. Temos também, irmãos, muitos ensinamentos dentro dessas práticas, mas o foco, como disse, é tão somente a prática. E quando nós olhamos então para o nosso texto, o verso que acabamos de ler, nós percebemos, irmãos, de primeira mão duas coisas, cito para você. Primeiro, percebemos que Jesus aqui, ele está falando do relacionamento do crente, onde ele está inserido. Quando Jesus fala a respeito do sal da terra, Jesus está falando exatamente desse relacionamento. Ou seja, aqui nós já temos uma prática. Depois que eu aprendi a teoria, agora eu preciso me relacionar. E onde que essa teoria vai fazer sentido? Nos meus relacionamentos interpessoais, é onde eu trabalho, é onde eu estudo, é onde eu vivo o meu dia a dia. Portanto, Jesus aqui ele está falando do relacionamento do crente, onde ele está inserido. E isso, meus irmãos, nós precisamos entender de forma muito clara, para que eu e você nós possamos sair daqui e praticar de forma saudável a palavra de Deus. Porque eu e você, como servos de Deus, eu e você, como discípulos de Jesus, não somos alienados desse mundo ou nesse mundo. Exatamente isso, irmãos. Nós precisamos entender que nós, como cristãos, nós não vivemos em um outro mundo. Ouça, não existe um mundo aqui nesta terra para o crente e outro mundo para o ímpio, para o não crente. Não, mas existe tão somente um mundo. Jesus aqui chama ele de terra. Existe tão somente esse planeta onde todos, incrédulos e crédulos, habitam juntos. Portanto, Jesus está falando desse relacionamento do crente com o ímpio, com o mundo, com o incrédulo. E o que vai contar, irmãos, é a forma. O que vai contar, no final das contas, é a maneira, é o como eu me relaciono com o mundo, como eu vivo a minha vida
dentro desse mundo o qual eu estou inserido, junto com outros ímpios, junto com incrédulos. A segunda coisa que nós percebemos de início, ao ler o nosso texto, é que nós podemos perceber, olhando para o texto, é que esse nosso relacionamento, ouça isso com atenção, esse nosso relacionamento com o mundo é muito mais importante e necessário do que talvez nós possamos imaginar. O nosso relacionamento com o mundo é muito mais importante do que talvez até nós fomos ensinados até aqui, porque muitos já ouviram e continuam ainda ouvindo que não, o crente ele deve viver separado do mundo. Isso, irmãos, acredite, é sim uma verdade, mas o que deve viver, o que deve ficar separado é as práticas. Isso nós precisamos ter de forma muito clara no nosso entendimento. Eu vou me relacionar, porque se assim não fosse, você deveria mandar embora da sua empresa aquele que não é crente. Você só deveria contratar crente. Você só poderia consultar com um médico crente. Ora, nós nos relacionamos com o mundo. Então, o como eu me relaciono é muito importante, mas ouça, nós também precisamos entender que, além disso, o fato de eu me relacionar com o mundo, isso é muito importante. O crente, ele deve se relacionar com o mundo, e isso está dito de forma muito clara aqui no nosso texto. Eu e você, nós vamos conseguir perceber isso, essa importância do relacionamento do crente com o mundo, quando nós entendermos qual a real condição desse mundo onde nós estamos inseridos, irmãos, onde nós vivemos. Ou seja, irmãos, se nós como cristãos, se nós não temos uma real compreensão do mundo onde nós estamos vivendo, jamais, ouça, jamais nós conseguiremos ser relevantes para com esse mundo. Se eu como crente não entendo o mundo onde eu vivo, eu nunca vou conseguir ser relevante, nunca vou conseguir ser sal para esse mundo qual eu vivo. É isso que esse texto ele trabalha, é isso que Jesus está mostrando no seu sermão. Depois da teoria, depois dos ensinamentos, eu preciso entender com Jesus que eu preciso me relacionar, e Jesus diz isso de forma muito clara. Mas quando eu olho também para toda essa situação, e também olhando para o texto, irmãos, nós percebemos um problema muito grande. Quando nós olhamos para esse mundo, nós percebemos que ele não anda muito bem. É só você analisar a vida, é só você analisar o mundo com muito cuidado, ou, digo eu, você nem precisa ter muito cuidado assim, é só você se atentar às coisas que acontecem na sua cidade, no seu estado, no seu país e fora dele também. É só você olhar para o mundo com um olhar realista, com um olhar sincero, você vai perceber que esse mundo, ele não anda muito bem. E por causa de muitas coisas boas que acontecem periodicamente no mundo onde nós vivemos, ou seja, de tempos em tempos acontece uma coisa boa. Hoje, por exemplo, eu vi algo muito bom, muito legal mesmo. Alguém postou no Instagram que uma pessoa, não sei o estado, não sei o lugar, que atropelou uma criança. E essa pessoa que atropelou essa criança, quando isso acontece, irmãos, é até recomendado por muitas autoridades que o motorista fuja do local, chame socorro e fuja, porque as outras pessoas tendem a querer mutilar aquele atropelador, mesmo se isso for uma causa totalmente, como que se diz? Se não for algo intencional, mas isso acontece, e a orientação de muitos não, você deve chamar o socorro e sai dali, porque senão as pessoas vão te matar. Isso acontece, nós já presenciamos isso, mas nesse caso específico, a pessoa atropelou a criança e ela chamou o socorro e ficou ali. Irmãos, o pai da criança, quando chega, ao invés de ficar indignado, ao invés de ficar totalmente
transtornado com aquela situação. O vídeo é muito curto, não mostra toda a situação, mas ele chega para o atropelador e o abraça, e o atropelador, tomado em lágrimas, em prantos, em desespero, porque atropelou uma criança, aquele homem estava inconsolável, e o pai da criança atropelada chega até aquele atropelador e o abraça e começa a o consolar, e diz, não dá para ver, não dá para ouvir, porque tem uma música ali, e aquele homem começa a consolar aquele atropelador. Então isso é uma exceção, mas qual é a nossa tendência? É olhar para uma ação dessa, ou para outras ações como essa, e como muitas outras ações boas, e olhar para o mundo como um todo e dizer, não, o nosso mundo está melhorando, o nosso mundo, cada dia que se passa, está acontecendo mais o bem do que o mal. Irmãos, acredite, pensar dessa forma é um tremendo engano, porque se fosse assim, Jesus não teria dito, vocês são o sal da terra. Se essa terra não precisasse, não necessitasse de uma mudança de pessoas para o preservar o mundo, irmãos, certamente Jesus não teria dito isso, ou essa palavra não seria mais relevante para mim e para você nesta noite. Mas é por coisas que acontecem em períodos. Nós temos a tendência em achar que o nosso mundo está melhorando em seus aspectos. Como disse, pensar assim é um tremendo engano. Por quê, irmãos? O nosso mundo está caminhando para... o nosso mundo não está caminhando para uma melhora gradativa e lenta. Essa é a nossa tendência a pensar. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, e em especial para a realidade, nós percebemos que isso o que acontece é exatamente o contrário. E tudo isso por causa do pecado original, tudo isso por causa do egoísmo, tudo isso por causa da ganância de Adão e Eva, que nós hoje sofremos essa depravação no mundo onde nós vivemos. E quando nós observamos para a vida de muitos cristãos, ou até mesmo na fala de muitos cristãos, nós percebemos, irmãos, um grande erro, que muitos crentes pensam que no mundo onde vive, essa benevolência que acontece parte e outra, isso vai transformar de forma total o nosso mundo. Meu irmão, não vai. Enquanto houver terra, enquanto houver um mundo habitável por seres humanos, nós vamos ver sim momentos de bonanças como esse que eu acabei de citar e como nós presenciamos em vários momentos da nossa vida. Mas, irmãos, essas pequenas e poucas ações não serão capazes de mudar o mundo onde nós vivemos. Por isso a palavra de Deus diz, vocês são o sal da terra, porque existe a necessidade de pessoas que fazem esse tipo de ação. E o grande erro de muitos crentes é pensar que existem aqueles que olham para esse mundo e não enxergam como ele de fato é. Tem crente que vive alienado desse mundo. Não, eu vivo num mundo cristão, eu vivo numa bolha onde só existem coisas boas. Meu irmão, crente em Cristo, não pense isso, não pense dessa forma, pensar assim é um engano. Pensam que o nosso mundo está a salvo, pensam que o nosso mundo está caminhando para uma melhora, e por viverem pensando dessa forma, acham que a sua presença como cristãos nesse mundo não precisa ser diferenciada, não precisa ser relevante. Ou seja, o crente, por achar que está tudo bem do lado de fora, ele acha que ele não precisa viver a vida diferenciada dos demais, ou ele acha que a sua vida não precisa ter relevância nesse mundo onde ele está inserido. Esses crentes certamente são aqueles
que não imprimem de fato relevância nenhuma no lugar onde está plantado. Certamente são esses que Jesus se refere aqui no final do nosso verso. Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Então, irmãos, diante dessa questão, hoje eu quero pensar com você de forma bem prática, bem rápida, o que essa afirmação de Jesus, ela sobre os seus discípulos, nos mostra acerca da realidade do mundo onde nós vivemos. Por isso o tema da nossa mensagem, sal da terra, a realidade desse mundo. É sobre isso que eu quero meditar com você. E entendendo isso, eu tenho certeza que ficará muito mais claro o motivo do porquê nós devemos ser sal para o mundo onde nós vivemos. Ouça, quando nós olhamos para as palavras de Jesus e olhamos para o mundo à nossa volta, como nós colocamos aqui o problema, nós percebemos, irmãos, que o nosso mundo caminha dia após dia, ouça, para a podridão. Anote isso, esse mundo caminha a passos largos para a podridão, para a poluição. As palavras de Jesus, a figura que Jesus usa no seu sermão é muito clara. O sal, ele serve exatamente para dizer o contrário, ou para manter a realidade contrária a que o mundo está caminhando a passos largos. O sal, ele está para preservar, para impedir que uma carne caminhe para a podridão, para que ela se perca. Jesus usa exatamente a mesma coisa para o seu discípulo, e tão somente o discípulo verdadeiro de Cristo vai entender, captar essa mensagem de Jesus e ter a capacidade, a condição de praticar lá fora. No nosso verso mostra essa realidade acerca do mundo onde nós vivemos. E nós não podemos, irmãos, nos enganar imaginando que talvez não seja bem assim. Não, talvez isso não é uma realidade. Talvez o mundo onde nós estamos inseridos não está caminhando para a podridão. Isso é um engano, como já disse. As palavras de Jesus revelam exatamente isso. O mundo onde você, meu irmão, está inserido, onde você vive, caminha para a podridão. Quer ver um exemplo disso? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Marque esse texto, porque esse texto, ele fala da realidade do ser humano natural, do homem sem Deus, do mundo onde nós vivemos. Romanos capítulo 1, a partir do verso 28, diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Você conhece essa realidade? Essa é a realidade do mundo onde nós vivemos. E ele continua: insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Agora ouça: embora conheçam a sentença de Deus. Que sentença é essa? Ele explica, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte. Morte aqui não é essa morte natural, mas é a condenação eterna. Eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Gosto muito da Nova Versão Transformadora. No final desse verso ela vai dizer assim: eles não somente as fazem, mas incentivam outros a fazerem. Esse, irmãos, é o mundo onde nós vivemos. No tempo do apóstolo Paulo, ele já descrevia
o mundo com o qual ele estava se relacionando. Ele, como cristão, como servo de Deus, como apóstolo enviado aos gentios, àqueles que os judeus diziam que não podiam receber o Espírito Santo, ele já descrevia o mundo onde ele estava inserido, o mundo para o qual ele se relacionava. E esse mundo do apóstolo nunca mudou. O mundo do apóstolo Paulo, o mundo de Adão e Eva, depois do pecado, é o mesmo mundo onde eu e você nós estamos inseridos no dia de hoje. A passos largos, como disse, o mundo caminha para a poluição. A passos largos o mundo, ele degringola, ele cai numa velocidade como a de um homem que pula de um avião e ele ainda não abriu seu paraquedas, em uma velocidade totalmente muito rápida. O mundo, da mesma forma, ele está indo, ele está caindo em direção à podridão. Nosso mundo está cheio de pessoas, irmãos, que mesmo conhecendo ou mesmo reconhecendo que exista um Deus criador de todas as coisas, um Deus que é soberano sobre todas as coisas, mas o mundo está cheio de pessoas que não amam esse Deus e que se afastam desse Deus cada dia, dia após dia na sua vida. Nosso mundo está repleto de pessoas entregues a si mesmo, como vai dizer um pouco acima do texto que nós acabamos de ler, entregues aos desejos pecaminosos do seu coração, e por causa disso, porque estão entregues a si mesmo, aos desejos pecaminosos do seu coração, praticam contra si coisas desprezíveis, coisas abomináveis. E vai dizer Romanos capítulo 1, verso 24, praticam tudo isso com o seu próprio corpo. Esse é o mundo em que nós vivemos, o mundo que Jesus se refere aqui no seu sermão. Irmãos, esse mundo está cada dia mais doente, esse mundo está cada dia mais denegrindo, porque muitos ainda, ouça, muitos ainda estão vivendo para si mesmo, muitos ainda estão vivendo tão somente na sua condição natural, na sua depravação, ou seja, pessoas que não possuem ainda, no nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus nas suas vidas. Por causa disso, nós vivemos no mundo em que vivemos, caminhando a passos largos para a perdição. Quer ver isso também de forma mais clara? Gálatas capítulo 5, verso 19 até o verso 21, vai também descrever o mundo onde nós vivemos. Marque esse texto na sua Bíblia, Gálatas capítulo 5, verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, e ele cita, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, ouça isso com atenção, declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Irmãos, Paulo relata muito bem o que é, de forma necessária, o mundo, e Jesus, nas suas palavras, ele olhando para os seus discípulos, ele os lembra que esse mundo, ele é totalmente depravado, esse mundo, ele é totalmente perdido. Jesus é como se ele estivesse olhando para os seus discípulos e estivesse dizendo exatamente o seguinte: vocês não estão vivendo em uma bolha, vocês não vivem em um local distinto, separado, não, vocês estão se relacionando com pessoas dessa natureza, com pessoas capazes de produzir estas obras, como Paulo disse aqui aos Gálatas. Ora, as obras da carne são estas, e são
Ou seja, vocês estão inseridos no mundo totalmente podre. Vocês são o sal da terra. Paulo, irmãos, escrevendo para o seu filho na fé, Timóteo, que estava pastoreando a importante igreja em Éfeso, ele vai dizer também para o seu filho, vai lembrar o seu filho a realidade onde ele e também as suas ovelhas estão inseridos. E no texto é como se ele dissesse o seguinte: olha, meu filho, não se engane, você e suas ovelhas, você e a sua igreja estão inseridos em um mundo mau, em um mundo perverso, estão inseridos no meio de pessoas que não amam a Deus e por causa disso zombam a Deus e zombarão de vocês por serem servos desse Deus. E na sua carta em 2 Timóteo capítulo 3, de 1 a 5, ele vai dizer o seguinte: mas você, Timóteo, precisa saber disso. Disso o quê? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, serão blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, serão implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, serão atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, ouça isso com atenção, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela, negando o poder da piedade. Fique longe também destes. Aqui longe destes é longe da prática, não tão somente longe do convívio, como nós aprendemos aqui acerca da igreja plantada aos Tessalonicenses. Era a igreja certamente que mais evangelizava, era a igreja certamente que mais estava inserida no meio desse mundo. Paulo olha para o seu filho em carta e diz o seguinte: desses que praticam, se afastem, ou seja, as suas obras devem ser distintas, separadas, diferentes destes. Gosto também da versão NVT, quando diz o finalzinho desse texto, porque ela vai dizer de forma mais clara, quando a nossa diz, tendo forma de piedade, a NVT vai dizer o seguinte: pessoas que são religiosas por fora. E essa versão, no entendimento dessa versão, ela afirma que até mesmo podem haver muitas pessoas dentro das igrejas que praticam todas estas coisas. Todas estas coisas. Por quê? Por fora mostram uma santidade, mostram uma realidade, que quando você vai ver na prática, vida na vida, essa realidade não é tão real assim. Perdoe a redundância. Então, irmãos, quando nós olhamos para o nosso texto, olhamos com atenção, olhamos com sinceridade, como disse, nós não podemos olhar para a Bíblia Sagrada inteira e abandonar alguns termos, alguns entendimentos. Já disse a você que Jesus, ele era mestre nas palavras, e as palavras de Jesus estão escritas aqui na Bíblia, então nós precisamos prestar muita atenção nas palavras de Jesus. E quando nós olhamos, nós entendemos essa realidade acerca do mundo onde nós estamos vivendo, que esse mundo caminha para a podridão, esse mundo caminha para a perdição. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada como um todo, como nós vimos aqui nessa noite, nós percebemos que nada disso é novo. O mundo não começou a piorar de tempos para cá, não. Desde a queda de Adão e Eva, o mundo ele vem piorando dia após dia. Agora, ele vai caminhar e ele está caminhando para uma perdição total, para a destruição total. Por isso, irmãos, tendo essa realidade na nossa mente,
realidade do mundo onde nós estamos inseridos, certamente ficará muito mais fácil de entender o porquê o crente é o sal da terra. E além disso, o tamanho do desafio que nós temos nas nossas mãos. Se eu sei que o mundo onde eu vivo está caminhando para a perdição, para a podridão, eu entendo o tamanho do desafio, eu entendo o peso das palavras de Jesus quando Ele olha para mim e para você e diz: vocês são o sal da terra. E diante disso, irmãos, desse desafio grande, eu faço uma pergunta para nós aqui hoje: onde estão os homens e mulheres de Deus? Onde estão aqueles que foram separados? Onde estão aqueles que foram chamados para salgar essa terra? Onde estão? Nós lemos aqui, há bem pouco tempo atrás, Hebreus, quando diz que citou vários homens piedosos, e no final disse assim: o mundo não é digno desses, o mundo não foi digno desses homens. Esse questionamento ele precisa estar na nossa mente: cadê os homens e mulheres de Deus, sobre os quais Jesus está olhando nessa noite dizendo: vocês são o sal desta terra, vocês vieram para salgar esse mundo, para fazer a diferença nesse mundo. E sabe por que essa pergunta ela é importante e ela deve ficar, irmãos, na nossa mente, martelando dia e dia, e primeiro sobre a nossa própria pessoa? Porque olhando para esse mundo, nós notamos, nós percebemos que nós estamos falando de algo, ouça, que necessita de uma espécie de conservante. Quando você sabe que o mundo onde você está inserido está caminhando dia após dia para a perdição, para a podridão, você percebe que esse mundo precisa de algo para o conservar. Vem Jesus e diz: vocês são o sal da terra. Nós veremos que um dos papéis do sal é exatamente isso: conservar a existência. Eu e você, nós somos esse conservante. Por quê? Porque em resultado do pecado, a vida no mundo de forma geral, a vida no mundo de forma ampla, tem a tendência em piorar. Vai ficar pior dia após dia. E cada vez mais o nosso mundo vai caminhar para essa podridão, para a poluição, para a desintegração. E eu e você, nós fomos chamados para manter esse mundo. Mesmo que nós não seremos capazes de resolver todos os problemas, mas nós fomos chamados para sustentar, para manter ainda a vida, manter a existência. Jesus está dizendo: vocês são esse elemento importante no mundo, vocês são aqueles que darão condições para que este mundo continue existindo, mesmo que ele esteja piorando a cada dia. Irmão, você tem noção disso? Que é por causa daquele que está em nós e através de nós que esse mundo ele se mantém, mesmo que esse mundo esteja cada dia mais piorando, caminhando para essa realidade que nós expomos nessa noite, é por causa de pessoas como eu e você, sal, que esse mundo ele continua a existir. Você deve crer nisso. É como se Jesus estivesse dizendo: a vida de vocês é o tempero, a vida de vocês é a essência, é essa substância capaz de manter a vida, capaz de restaurar algumas partes desse mundo, Nós não vamos convencer e converter a todos, não vamos. Mas eu e você, nós fomos chamados para ainda trazer a vida e manter a vida de algumas partes desse mundo. Vocês são o antisséptico para que esse mundo ele não venha de forma total apodrecer.
é por atitudes de cristãos, sobretudo, que esse mundo ainda tem alguma esperança. É por causa de atitude de pessoas que foram chamadas de sal por Jesus, que nós podemos ver ainda alguma bondade nesse mundo. Irmãos, é verdade, nós não negamos isso. Pessoas ímpias têm condições, por motivos ou por outros, de praticar o bem. Mas como nós já aprendemos aqui na teoria, na maioria das situações, eles estão pensando na sua própria vida. Eles estão pensando no seu próprio eu. A responsabilidade é nossa, como sal que fomos chamados para ser. Amém, irmãos? 3 coisas para você praticar, 2 para você que é cristão. Primeiro, seja o oposto dessa realidade degradante. Meu irmão, no nome de Jesus, seja o oposto de tudo isso que nós citamos aqui, citando o apóstolo Paulo, quando este citava as suas igrejas. Você viu o lugar onde você está inserido, você viu com que tipo de gente você pode e se relaciona dia após dia na sua vida. Portanto, diante de atitudes contrárias à de um sal, portanto, diante de pessoas que praticam coisas abomináveis, coisas que levam esse mundo cada dia mais ao encontro da podridão, diante disso, irmãos, no nome de Jesus, seja o oposto dessa realidade. Não se conforme com esse mundo, como diz a palavra, não entre na mesma forma desse mundo, não pratique as mesmas coisas, não viva da mesma forma. Pratique isso no nome de Jesus. Viva segundo a palavra de Deus. Viva a partir daquilo que aprendemos, uma vida pura. Seja aquele que Jesus irá chamar de bem-aventurado, porque você é puro, é limpo de coração. Você já começa a ver a teoria entrando na nossa vida, entrando na nossa prática. Seja o oposto da realidade degradante do mundo onde nós estamos vivendo. Segundo, não se iluda com esse mundo. Não se iluda com esse mundo. Não viva pensando que ele te faz bem. Não viva assim. Não viva pensando que o mundo tem algo bom para te oferecer. Não tem. Talvez hoje você é um pouco mais jovem, talvez hoje você tenha um certo vigor, uma certa saúde, e por causa disso, você acha que aquilo que o mundo traz para você é algo bom, porque você vive isso com intensidade. Ouça, você um dia olhará para trás e vai ver que isso não foi muito bom para você, vai ver que isso levou você à perdição, à podridão. Agora, infelizmente, se você não reconhece isso através da palavra de Deus, você vai reconhecer isso com a própria vida, com a própria experiência, e talvez seja tarde demais. Não viva pensando que Ele tem o melhor para a sua vida, porque você, crente, poderá se corromper pensando dessa forma. Ah não, isso é natural. Ah não, ele agiu dessa forma porque isso é normal. E quando você menos espera, você está corrompido, primeiro na teoria, de olhando, de vendo, e depois, mais cedo ou mais tarde, praticando aquilo também. Então, irmãos, fique de olhos abertos, seja vigilante, como diz a palavra. E para você que não é crente, para você que não é um discípulo de Jesus, para você que Jesus ainda olha, mas não diz que você é o sal dessa terra, ouça, se separe dessa realidade degradante, ou seja, venha para Cristo, venha para Cristo. Infelizmente, para você que não é um discípulo de Jesus, ouça isso com muita atenção, para você que não é um discípulo de Jesus, você ainda faz parte daquilo que Jesus, ou que a palavra de Deus chama de mundo.
você ainda faz parte daquele ciclo de pessoas, ou daquele tipo de pessoas que Paulo disse tudo isso que nós lemos aqui nessa noite. Você que não é um discípulo de Jesus, ainda pratica tudo aquilo que nós citamos aqui nessa noite, citando as palavras do apóstolo Paulo. Entenda que Jesus tem algo melhor para a sua vida. Você não foi chamado para ser aquele sobre o qual o sal precisa salgar. Creia nisso. Você foi chamado para ser aquele que vai salgar a outros. Você foi chamado para ser aquele que vai fazer parte de um grupo que Jesus, ele dissipa sobre este mundo, ele dispersa sobre esse mundo. E pessoas que vão salgar, que vão fazer a diferença, que vão, como disse aqui, trazer à vida partes desse mundo. Portanto, venha para Cristo, receba Jesus no seu coração. Se você que está aqui não fez ainda um compromisso com Cristo, ouça, você está caminhando para a podridão. E eu não tenho nenhuma timidez para dizer isso para você, porque a palavra de Deus não tem. A palavra de Deus diz para mim, Jesus disse para mim e ainda diz na sua palavra: Dione, você é o sal desta terra. E por que Jesus disse isso para mim? E assim, comitantemente, para todos os demais cristãos. Porque existem pessoas que precisam provar desse tempero. Se é o seu caso, se você precisa provar desse sal, nós estamos aqui para dizer para você: venha para Cristo. Cristo espera por você. Você pode me procurar depois desse culto, ou procurar qualquer irmão aqui presente e dizer: eu quero fazer parte, eu quero entrar no saleiro, eu quero fazer parte desse grupo que foi chamado para salgar. Você que está em casa, da mesma forma, pode entrar em contato conosco, aí mesmo pelo chat, ou depois através dos contatos que vai aparecer na tela, e dizer: eu quero fazer parte desse grupo de pessoas, eu quero receber Jesus no meu coração. Vamos orar, vamos falar com Deus, agradecendo pela sua palavra e pedindo por aqueles que estão caminhando em direção à podridão. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra. Obrigado, porque, ó Deus, nós podemos ver aquilo que somos e, ó Deus, através desse entendimento, praticar a Tua palavra. Dê condições a cada membro desta igreja em especial, aqui na nossa cidade, ó Deus, a salgar, a praticar aquilo que aprendemos, a trazer pessoas, ó Deus, que estão podres na sua forma de viver, na sua forma de pensar, à vida, ó Deus, à Tua presença. Abençoe, ó Deus, aqueles sobre os quais a Tua palavra chegou nessa noite, que não são discípulos do Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa, com Teu Espírito Santo, através da Tua palavra, mesmo diante das nossas limitações, trabalhar nesse coração duro, nesse coração, ó Deus, inimigo do Senhor. Trabalhar nesse coração, ó Deus, que está cada dia caminhando para a perdição e que um dia, se não for pela Tua intervenção, ó Deus, estará totalmente perdido. Ó Deus, não permita que isso aconteça com esses que ouvem e que ouviram a Tua palavra nessa noite, mas os toque, ó Deus, os faça entender que é necessário um compromisso com o Senhor. Dê coragem, dê ânimo para esse compromisso. Oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém.